Uma das profecias mais impressionantes de todo o Velho Testamento e que se concretizou em 1948 é a profecia de Oseias, e eu vou ler o capítulo 6, versículo 1, em que o profeta diz: Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e Ele nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Veja só, ao terceiro dia nos ressuscitará. Eu creio que os dois grandes acontecimentos que mudaram a história nos dois últimos 1000 anos, nos dois últimos milénios, foi a ressurreição do Messias, dos mortos, a ressurreição de Jesus em Jerusalém, e foi a ressurreição do povo do Messias, do povo judeu, daquele povo com quem ele se identifica. E os dois ressuscitaram exatamente ao terceiro dia. No caso da ressurreição de Jesus, o Messias, foi ao terceiro dia do calendário lunar, ou até solar. 3 dias depois da sua morte na cruz, ele ressuscitou. E no caso do povo de Israel, foi ao terceiro dia profético, porque para o Senhor cada dia representa profeticamente 1000 anos. Para o Senhor um dia é como 1000 anos. Por isso podemos dizer que ao fim de 2000 anos, ao terceiro milénio, ao terceiro dia profético, o povo ressuscitou. E aconteceu literalmente assim, não só na questão milenar, mas também, se formos a contar os dias, como anos também. No Velho Testamento também se podem contar os dias como anos proféticos. Isso foi delineado já no passado, em Levítico, também pelo profeta Daniel. Mas se assim é, e eu creio que foi assim, então a ressurreição ao terceiro dia deu-se em 1948, com a proclamação do Estado de Israel, e não é por acaso que foi exatamente 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, que permitiu o final da tragédia do Holocausto. Como sabemos, em 1945, as tropas russas chegaram até alguns campos de concentração, como Auschwitz, Birkenau e outros, libertaram os prisioneiros, e aí findou oficialmente essa tragédia, esse genocídio do Holocausto, portanto, em 1945, e logo ao terceiro dia, ao terceiro ano, por assim dizer, Israel, contra a vontade de muitos, da maior parte do mundo, torna-se um Estado independente. Há uma coisa que é muito importante nós termos em conta. E às vezes nós podemos perceber a ânsia que sempre houve nestes dois últimos mil anos, nos dois últimos milhares de anos, para que Jesus voltasse. Havia, obviamente, uma expectativa, porque a Igreja verdadeira sempre foi perseguida pelos grandes poderes políticos e religiosos. Então havia esta expectativa da libertação com a vinda de Jesus, do Messias. Mas o bom entendimento, e é por isso que temos que estudar bem a palavra profética, as profecias, e acima de tudo desde o Velho Testamento, mas também o próprio Evangelho de Lucas e Mateus e Marcos mencionam, é que Jesus só poderia voltar quando o seu povo estivesse de volta à sua terra. Portanto, enquanto Israel, na altura, depois da destruição de Jerusalém no ano 70 e em 135 depois de Cristo, os romanos chamaram Palestina, então vamos chamar assim historicamente, enquanto a Palestina estava nas mãos dos turcos otomanos, dos muçulmanos, dos bizantinos, enfim, tantos outros povos que conquistaram, que dominaram, que pisaram a cidade santa de Jerusalém. Jerusalém estava fora do domínio judaico, então poucos judeus ali estavam, poucos restaram, e estavam dispersos um pouco por todo lado. Jesus não podia voltar porque as promessas que nós encontramos nos profetas do Velho e do Novo Testamento é que Jesus iria voltar para o seu povo, iria voltar para Jerusalém, iria ser finalmente reconhecido pelo seu povo, que já teria que estar em Jerusalém. Por isso, só podemos entender a vinda de Jesus dentro de um contexto
de um cumprimento profético do retorno dos judeus à terra de Israel. Há 100 anos isto não era possível. Jesus não veio há 100 anos. Aliás, Jesus ainda não veio porque ainda faltam dar alguns passos proféticos. Alguns sinais ainda não tiveram lugar. Por isso ele não virá enquanto os últimos sinais não se concretizarem. Isso foi, aliás, o que ele disse. Eu não estou a inventar nada, não é? Alguns falam de um súbito aparecimento, usam textos fora do contexto, mas Jesus também disse que o Evangelho, por exemplo, teria que ser pregado a todas as tribos, raças e nações, a todo o mundo, e então viria ao fim. Portanto, enquanto o Evangelho não chegar até às últimas fronteiras, e creio que estamos próximos de ver isso acontecer, Jesus não voltará. Isso foi o que ele disse mesmo, portanto não vamos estar a inventar nada. Agora, eu gostava de focar um pouco a grande importância, o papel fundamental que os evangélicos, os estudiosos da Bíblia, grandes homens de Deus do século XIX, muito em especial da segunda metade do século XIX, muitos evangélicos estiveram na linha da frente do processo de restauração da terra de Israel, da restauração do sonho então chamado sionista, que era levar os judeus de volta à sua terra, a chamada Palestina. Eles não se ficaram apenas pelas intenções, como tantas vezes acontece connosco, eles meteram mãos à obra, e vou mencionar alguns deles em homenagem a esses grandes líderes espirituais do passado, que, ouça bem o que eu vou dizer agora, como resultado do estudo profundo da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, das profecias bíblicas relacionadas com os últimos dias, eles entenderam que era tempo, de facto, dos cristãos se envolverem, ajudando, participando no processo do retorno dos judeus à sua terra e na devolução da terra ao povo eleito, ao povo de direito, o povo de Israel. É importante porque se estes homens entenderam, pelo estudo da palavra, que era o tempo certo do agir de Deus, eles ouviram claramente a voz do Espírito Santo, concretizando estes últimos acontecimentos, aproveitando o momento político daquela altura. E foi graças também ao grande Império Britânico, a Rainha Vitória, que era uma mulher de Deus, e alguns homens ligados ao governo, iremos mencionar alguns, todos eles evangélicos, que participaram ativamente neste processo do retorno dos judeus à sua terra. Um dos grandes apoios, por exemplo, do Theodore Herzl. Theodore Herzl foi aquele judeu que sonhou, escreveu um livro sobre o Estado judaico. Ele acreditava isto ainda em 1800 e muitos, não é? Ainda antes do século XX. Ele acreditava, de facto, na existência de um Estado judaico com uma capital em Jerusalém. Ele chegou a escrever até sobre a própria existência de um templo em Jerusalém. Foi um sonho que o levou depois a organizar o primeiro congresso sionista na cidade suíça de Basileia, em 1897. Este congresso foi o primeiro passo para o envolvimento dos judeus do mundo inteiro. Muitos deles não acreditavam, muitos deles estavam bem posicionados na sociedade da Europa de então, muitos deles eram pessoas ricas, e então conseguir convencer esses homens de que era tempo deles voltarem para a terra que naquela altura era um deserto, era um pântano, não tinha qualquer valor, entre aspas, material. Era realmente uma operação divina convencer essa gente de que era o tempo de fazer esse retorno à terra de Israel. Mas foi o Espírito Santo que estava por trás, porque o Espírito Santo zela para que a palavra de Deus seja cumprida, e tudo aquilo que Deus anunciou iria acontecer. Assim foi, através também da ação determinada em obediência à palavra de Deus desses cristãos devotos que deram as mãos aos judeus para que eles pudessem cumprir o seu sonho
de próximo ano em Jerusalém. Então, quando este congresso sionista foi organizado, este judeu, Theodor Herzl, que é considerado o grande profeta judeu dos últimos tempos, foi ele que sonhou, foi ele que desenvolveu esta ideia. Ele prometeu que em 50 anos, quando se riam dele, nem 100 nem 500 anos, ele disse em 50 anos isso vai acontecer, e é exatamente 50 anos depois deste primeiro Congresso Sionista, ou seja, em 1947, que as Nações Unidas decidem, em novembro, a chamada partição da Palestina entre dois povos, o povo judeu e o povo árabe. Impressionante como Deus usou este homem para fazer cumprir os seus sonhos, mas também desenvolver este projeto divino de levar o povo de Israel à sua terra. Ao lado dele estava um pastor evangélico, um cristão devoto, chamado William Ashler. Ele era um homem que Deus levantou com uma grande influência junto à realeza europeia. Ele tinha contatos com os reis, com os parlamentos, com os ministros europeus, e foi esse homem, esse crente dedicado ao estudo das Escrituras, que ajudou, foi como que um braço direito de Theodor Herzl para levar a sério este projeto, contactando a diplomacia europeia, falando ao coração dos líderes europeus para que eles permitissem, para que eles abrissem as portas a que o povo de Israel, o povo judeu, pudesse voltar à Palestina, que naquela altura estava nas mãos do Império Turco Otomano. Então Ashler, que era um fervoroso cristão, ele acreditava, veja só, ele acreditava, isto no final do século XIX, ainda Israel era um sonho, Israel na sua terra era um sonho, mas ele já acreditava que o retorno dos judeus à Palestina era uma condição prévia para o retorno de Jesus, ou seja, Jesus só podia voltar, tal como já afirmei há pouco, quando os judeus estivessem de volta à chamada terra da Palestina. Não necessariamente convertidos. Eles não tinham que vir já convertidos a Jesus, como alguns acreditavam inicialmente. Não havia uma condição prévia de conversão. Eles viriam mesmo apenas como judeus, ainda na sua rebeldia, ainda dentro da sua condição espiritual, mas já viriam, porque eram os ossos secos que ganhavam carne, ganhavam vida, e então eles voltariam à terra dos seus ancestrais. Veja só que esta expectativa era tão grande no coração deste homem que ele, em 1898, escreveu uma carta para um amigo em Jerusalém, e a carta dizia o seguinte: é claro, caro colega, que você olha para a conversão de judeus, mas os tempos estão a mudar rapidamente e é importante que olhemos mais adiante e mais alto. Graças ao movimento sionista, estamos agora a entrar na era messiânica de Israel. Assim, não é uma questão de abrir todas as portas das vossas igrejas para os judeus nestes dias, mas antes as portas da sua pátria, apoiando-os no seu trabalho de preparação da terra, irrigando-a e trazendo-lhe água. Tudo isto, caro colega, é obra messiânica. Tudo isto é anunciado pelo sopro do Espírito Santo. Mas, primeiramente, os ossos secos têm de reviver e juntar-se. Isto foi escrito por um homem em 1898. E vou falar de outros homens também que tiveram essa visão vinda do Espírito Santo. Homens dedicados ao estudo da palavra. E eu gosto sempre de pensar como foi bom que esses homens fossem obedientes à voz do Espírito Santo de Deus. Eles viram aquilo que muitos hoje não veem. Já pensou? Há pastores hoje, há líderes eclesiásticos hoje, em número crescente, infelizmente, que dizem que a Igreja substituiu Israel e atrevem-se a dizer que o Israel de hoje é apenas um projeto político. Não têm qualquer interesse sequer em conhecer Israel,
em visitar Israel, porque, dizem eles, aquilo é uma decisão das Nações Unidas e dos ingleses, então não é nada mais do que um país como outro qualquer. Esse Israel bíblico, esse já passou. Agora o reino é a igreja é o reino, então nós agora somos o novo Israel. Eles não conseguem ver aquilo que estes homens do passado viram. Hoje, esses pastores que eu mencionei, graças a Deus, não são todos, mas alguns deles, sabem que Israel está no mapa. Sabem que Israel é uma potência mundial. Sabem que Israel está no centro das atenções da política mundial. Mas eles não conseguem ver mais além disso. Mas estes homens do passado, porque eles estudavam a Bíblia, levavam a sério a palavra de Deus, eles viram Israel, ainda Israel não estava na sua terra, mas eles já viam aquilo que hoje muitos não querem teimosamente ver. Deus tenha misericórdia deles. Eu não os quero julgar aqui, apenas lamentar que eles não consigam ver mais longe. Só veem o aqui e o agora. Eles rejeitam completamente uma parte da Bíblia. Eu não sei como é que eles interpretam tantas profecias já mencionadas por mim e outras mais do Velho Testamento, como esta que ainda agora falei, citei, de Oséias. Eles interpretam tudo isso de uma forma simbólica, dizem que isso se aplica à igreja. Eu não sei como é que é possível. Então, num exercício de lógica, como já mencionei também em outro vídeo, se nós queremos para nós as bênçãos prometidas a Israel, as queremos para a igreja, então também, honestamente, temos que aceitar as maldições que Deus ordenou a Israel também como sendo para a igreja. Mas enfim, cada um tem a sua visão. Eu, pela graça de Deus, em 1980, abri os meus olhos. Eu já era convertido a Cristo em 1974, mas não tinha esta visão ainda, embora que em casa dos meus pais esta visão fosse continuamente falada e conversada à volta da mesa, mas eu permaneci no meu estado de rebeldia, até que em 1980, quando vivi alguns anos em Chipre, perto de Israel, Deus trouxe às minhas mãos um livro de um homem de Deus chamado Lance Lambert, e foi aquele livro que abriu os meus olhos completamente, e eu posso dizer que naquela altura tive uma segunda conversão, a conversão à realidade profética de Deus para os últimos dias através de Israel. Tornei-me aquilo que tantos são hoje, que é um cristão sionista. O que é um cristão sionista? É a parte de uma seita secreta, uma maçonaria? Nada disso. É apenas acreditarmos nas profecias, as promessas de Deus, que nos últimos dias iria restaurar a sorte de Sião. Ou seja, o destino de Sião não seriam os campos de concentração, não seriam as cinzas do Holocausto, não seria a dispersão. O futuro, o destino glorioso de Sião seria o retorno à sua terra. Aquele mesmo Deus que os espalhou entre os quatro cantos da terra era o mesmo Deus que os iria trazer de volta à terra de Sião. Acreditar nisso, levar isso a sério, proclamar essa realidade e contribuir para a continuação desse projeto é ser sionista. E sendo cristão, nós podemos então acrescentar ainda mais, porque nós dizemos como Ruth, a sua sogra, Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, se esse Deus de Israel está cumprindo as suas promessas, e eu como gentio vejo tudo aquilo que Deus fez e está a fazer, então eu também tenho que confessar a minha ligação a esta oliveira na qual eu fui enxertado e dizer: o teu povo, meu amigo judeu, é também o meu povo. Eu também acredito que aquilo que Deus está a fazer não é um acaso, não é uma questão política, é muito mais do que isso. É Deus levando o cumprimento da sua palavra. Deus usou muito o Império Britânico na altura, no final do século XIX, início do século XX, como sabemos. O Império Britânico era governado por bastantes crentes, homens que conheciam as Escrituras. Por exemplo, em 1917, no auge do Império Britânico, quando estava no final da Primeira Guerra Mundial, a guerrear contra o domínio turco, estava libertando as nações árabes
do domínio turco-otomano, e então Deus usou esse Império Britânico, as forças britânicas, para reconquistar Jerusalém e a Palestina e iniciar esse processo do retorno dos judeus à Terra Santa, que culminou com a Declaração de Independência em 14 de maio de 1948. Em 2 de novembro de 1917, na altura era o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Lord Arthur Balfour, que era um evangélico que Deus colocou no governo inglês naquela altura, no tempo certo, e ele foi descrito como um homem que tinha uma fé bíblica de raízes profundas. Era um homem que Deus levou a mudar a história do mundo naquela época. Ele enviou uma carta ao Lord Rothschild, que era o líder da comunidade judaica em Londres, e nessa carta, uma carta oficial do governo britânico, ele afirmava o direito dos judeus ao estabelecimento de um lar nacional na Palestina. E ele disse que faria uso dos seus melhores esforços para facilitar a realização desse objetivo. Ou seja, o governo britânico, através do seu ministro de Negócios Estrangeiros, estava agora a colocar-se à disposição dos judeus para facultar o estabelecimento de um lar nacional judeu na Palestina. Por casualidade, entre aspas, porque na ação de Deus, no programa profético de Deus, não há casualidades. Deus coloca as pessoas certas na hora certa. O primeiro-ministro inglês também era um crente evangélico batista, Lloyd George. Ele tinha sido conselheiro legal de Herzl, desse profeta judeu, e era um grande amigo dos sionistas britânicos. E vários outros membros do governo, naquela altura, partilhavam esta mesma fé evangélica. Balfour era um homem cujo zelo evangélico e bíblico se devem aos ensinos da sua mãe. Sua mãe era uma cristã devota que ensinava a Bíblia aos seus filhos. Então, para este homem, para Balfour, a história era vista como um instrumento para a concretização do nosso propósito divino. Ele afirmou-se como um sionista, ou seja, ele interpretava a história como uma ação de Deus que ele concretizava através também das nossas vidas, das nossas ações. Mais tarde, no dia 25 de abril de 1920, passados 3 anos, as nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial, as potências que ganharam a guerra aos alemães, eles se reuniram em Sanremo, no norte da Itália, e assinaram a famosa Declaração de Sanremo, em que eles incorporaram a Declaração de Balfour, confirmando assim a concessão e a viabilização do direito dos judeus a terem a sua terra na Palestina. Envolvidos 30 anos depois de 1917, a Declaração de Balfour, exatamente 50 anos depois do primeiro Congresso Sionista, em 29 de novembro de 1947, as Nações Unidas, na sua Assembleia Geral em Nova Iorque, naquela altura foi presidida pelo diplomata brasileiro Osvaldo Aranha. Elas, depois de uma intensa luta de bastidores, nos corredores parlamentares, por assim dizer, Deus levou Osvaldo Aranha a adiar a decisão final, porque naquela altura, da primeira data marcada para esta Assembleia Geral, os judeus não iriam ter a vitória nessa resolução. Então, esta Assembleia foi adiada por intervenção de Osvaldo Aranha, e naquela altura, depois de algumas jogadas políticas nos bastidores, por assim dizer, nessa famosa Assembleia Geral foi votada a partição do território da Palestina em 2 estados, um estado judeu e um estado árabe. O Fraziard alegava que era recomendado também o término do mandato britânico sobre a Palestina. Esta resolução recebeu 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. Portanto, ganhou por uma escassa maioria. No ano seguinte, às 16 horas, no dia 14 de maio de 1948, o primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, levanta-se às 4 horas da tarde na sala
do Museu de Arte Moderna em Tel Aviv, declarando a independência nacional daquela nação à qual ele agora chamava Israel, em cumprimento à profecia de Isaías 66, versículo 8 e 7, que diz o quê? Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores de parto, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem jamais viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Veja só o que está contido nesta profecia. Novamente, como nós sabemos, a natureza nos mostra que a mulher, antes de dar à luz, tem as dores de parto. Ela vai sentindo aqueles enjoos, aquelas dores, e aquilo vai aumentando, até que as últimas horas são mais cruciais, mais dolorosas, até que ela dá à luz o filho e depois as dores terminam e vem a alegria. O Senhor usa essa analogia, mas coloca as coisas ao contrário. Ou seja, contrariamente àquilo que seria de esperar, em primeiro lugar Israel nasce, é trazido à luz e depois é que vêm as dores de parto. E a pergunta é esta: será que alguém já viu uma coisa dessas? Será que alguém já viu uma mulher que não tem quaisquer dores de parto, dá à luz e depois é que tem as dores de parto? Parece que é reverter a natureza ao contrário, mas assim é com os propósitos de Deus. Porquê? Porque o nascimento de Israel não foi algo natural. Tinha que ser algo sobrenatural. Tinha que ser algo provocado por Deus. Claro que Deus usou os homens. Deus usou políticos. Deus usou aqueles evangélicos para criar este pano de fundo, para criar as possibilidades, para que os Estados abrissem as concessões políticas, para que as portas se abrissem, por assim dizer, para que isso se tornasse possível. É claro que sim. Mas foi Deus que esteve no comando das operações. Aliás, ao longo de toda a história, nós vemos Deus a usar homens, alguns deles perversos, alguns deles ateus, alguns deles agnósticos. Às vezes há uma certa ideia que Deus só usa os crentes, que Deus só usa os filhos de Deus. Não, Deus pode usar qualquer um. Não há dúvida nenhuma que Deus usa em especial o seu povo. É claro que sim. Nós somos o povo, a Igreja é o agente de Deus nesta terra para trazer as boas novas, para trazer justiça, para comunicar a justiça e a paz e tudo isso. É claro que sim, mas Deus pode contornar a Igreja para fazer cumprir os seus planos, tal como fez com David Ben-Gurion, aliás, elegendo como primeiro-ministro de Israel. Se você for hoje ao museu lá em Tel Aviv, que é visitado por muitos milhares de pessoas todos os anos, eu próprio já tenho lá estado com alguns grupos várias vezes, e aquela sala exatamente onde foi declarada a independência, você vê ali à volta, nas paredes, você vê vários textos bíblicos tirados dos profetas, entre os quais este texto, que identificam exatamente o nascimento de Israel oficial, é claro, nascimento oficial, em 48, como resultado, como resposta às profecias do passado. Então eu termino questionando: quem jamais ouviu tal coisa? É algo sobrenatural. É algo que vem da parte de Deus. E nesta altura inicia-se então com a independência de Israel. Já tinha antes surgido esse movimento, mas agora aumenta ainda mais este grande movimento do retorno dos judeus a Israel. E isto perante a oposição crescente dos árabes e dos ingleses. Os ingleses, como estavam prestes a ter que entregar o território, eles juntaram-se aos árabes opondo, porque eles não queriam que houvesse, eles queriam defender naquela altura o seu interesse comercial, o interesse do petróleo árabe. Para eles era mais importante do que defender a causa de Israel. Vejam como as coisas mudaram. E mesmo apesar dessa crescente oposição, os judeus estavam a voltar, estavam a regressar. Há histórias incríveis
de judeus que perderam a sua vida tentando entrar em terras dos seus ancestrais. Muitos ficaram em campos, em Chipre, muito em especial, aguardando que as autoridades britânicas lhes concedessem a permissão para entrar em Israel. Mas dá-se um movimento imparável ao longo dos anos. Chega ao ponto de o profeta Isaías descrever com os seus próprios olhos. Ele vê alguma coisa que ele nunca tinha visto, ele vê aviões. Alguns, quando me ouvem falar sobre isso, acham que eu fiquei completamente louco, passado. Mas eu lhe garanto que o profeta Isaías já viu a existência de aviões na sua época. Ele viu alguma coisa que o deixou pasmado, ele não sabia o que era aquilo, mas como é que ele descreve no capítulo 60 e versículo 8? Ele pergunta: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Ele vê algo que parece uma nuvem, alguma coisa que está voando. Ora, que eu saiba, o homem não tem asas para voar. Então o homem tem que ser transportado em alguma coisa que ele vê como sendo uma nuvem e vê essas pessoas às janelas. Ou seja, ele vê a ideia do avião em que as pessoas estão sendo transportadas e aparecem à janela desses meios de transporte. Ele vê aquilo que está acontecendo nos últimos dias, judeus voltando em grandes quantidades, porque Deus está cumprindo a sua palavra. Jeremias 31, versículos 7 e 8 diz assim: diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo e o restante de Israel. E diz o Senhor: eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação voltarão para aqui. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Milhões de judeus voltaram a Israel. Este movimento chamado Aliá trouxe judeus etíopes, trouxe judeus da Índia, trouxe judeus de várias partes do mundo, cumprindo as palavras do profeta Isaías no capítulo 43, versículos 5 e 6, em que ele diz: não temas, pois eu estou contigo, Israel. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte: dá, e ao Sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. Então, a palavra profética que Jesus menciona, relacionada com o desabrochar da figueira, cumpre-se na nossa geração, e muito em especial com Jerusalém como epicentro destas realidades proféticas.